Olá! Bolsonaro nunca escondeu governar pelos e para os militares. Agora, a proposta de reforma administrativa enviada ao Congresso por sua equipe econômica reforça ainda mais a política de privilégios e concessões de seu governo. Na nossa reportagem, você vai conhecer a posição dos partidos de oposição diante da reforma administrativa. E na entrevista central, a pesquisadora Ana Penido fala sobre o que é o Partido Militar, que ocupa postos centrais no governo Bolsonaro e sairá ileso da reforma. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. As eleições municipais se aproximam. O primeiro turno está agendado para 15 de novembro e este ano a biometria está cancelada. O editor da newsletter Miguel Stedley analisa o impacto dessas eleições para o campo democrático. Embarque imediato. A partir de agora e até novembro, as eleições municipais vão estar no centro dos debates políticos do país. Na maior parte das grandes cidades e capitais, a oposição ao governo Bolsonaro não terá candidaturas unitárias. Isso porque a reforma eleitoral proibiu as coligações proporcionais. Então os partidos, sejam grandes ou pequenos, precisarão ter candidatos a prefeitos que sejam puxadores de votos para garantir a sua presença nas bancadas das câmaras de vereadores nos municípios. Nas grandes cidades e nas capitais, isso não é exatamente um problema, porque o primeiro turno sempre foi o momento em que os partidos colocam as suas diferenças programáticas, as suas diferenças de propostas, para se unificarem no segundo turno. O grande problema que o campo progressista, popular, que a oposição ao governo Bolsonaro vai enfrentar nessas eleições, é que as eleições municipais normalmente trazem temas que são mais locais. A rua, o transporte público, aquilo que está ao alcance do prefeito. No entanto, os municípios foram os grandes atingidos pela lógica austericida que nós temos vivido nos últimos anos. Tem pouca arrecadação, poucos mecanismos de arrecadação e dependem muito do governo federal. Ou seja, para ter sucesso, os municípios precisam nacionalizar o debate. É preciso construir um debate em que a população entenda que sem trocar o presidente não vai adiantar trocar o prefeito ou os vereadores. Calor, praia, futebol e pandemia. O governo Bolsonaro continua ignorando a pandemia e as políticas de contenção do coronavírus. E com isso, se espalha uma sensação de que não há mais com o que se preocupar. Enquanto o país do futebol enterra 700 corpos na média móvel dos últimos 7 dias, a continuação do Campeonato Brasileiro contribui para o clima de normalidade. Vamos acompanhar a reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O retorno do futebol preocupa porque ele é um símbolo nacional e um agregador de massas. A realização das partidas, mesmo sem o público, acaba sendo um grande estímulo à retomada de atividades fora de hora, como eventos sociais, a pelada do final de semana, sem esquecer neste contexto do risco que vários profissionais estão envolvidos, desde a comissão técnica, jogadores, até profissionais que estão no eixo do futebol, como o setor hoteleiro, comunicação e segurança. O professor Renato Levin Borges também avalia que esta retomada é uma tentativa de normalizar a gravidade da pandemia. Um esporte mais popular do Brasil, que mobiliza tanta gente, acaba dando uma ideia para a população, me parece, de que as coisas estão voltando ao normal. Então, se o futebol está de volta, é normal que eu possa me aglomerar, é normal que eu possa sair na rua, é normal que eu possa fazer circular. E isso vai fazer circular, obviamente, o vírus e piorar a situação da pandemia. O futebol no Brasil retornou assim, com arquibancadas vazias e um espetáculo rodeado de apreensões. Desde a retomada, 116 atletas já testaram positivo para o coronavírus. O problema é que, mesmo com estas incertezas, o espetáculo tem servido a um propósito específico, de acordo com a avaliação de especialistas: demonstrar que é possível retomar as atividades normalmente, tal como eram exercidas no pré-pandemia e desconsiderando os riscos do coronavírus.
Esta é a avaliação do historiador e estudioso do futebol, Diogo Xavier. O futebol é um grande símbolo nacional e ele foi utilizado durante vários regimes e modelos de governo aqui no país. Agora, durante a pandemia, o futebol ele foi utilizado pelo governo Jair Bolsonaro para tentar passar uma certa normalidade, que desde o primeiro pronunciamento do presidente foi a política adotada pelo governo, de não se preocupar porque era apenas uma gripezinha e de não realizar o distanciamento social. A Parada Cultural tem dica de banda. Se você está cansado de ouvir as mesmas músicas, fique atento à dica da advogada Aisla Amorim, do Distrito Federal. Parada Cultural. E hoje eu vim dar uma dica de uma banda incrível, que é a banda Rainers Verdes. É uma banda daqui do DF, uma banda incrível, que tem o protagonismo negro, tem protagonismo LGBT. A Raina, que é a vocalista, é uma cantora nordestina, e é uma banda de Samambaia, uma região administrativa periférica daqui do DF. E eles têm um festival e vêm desenvolvendo esse protagonismo negro na periferia, descentralizando a cultura através desse festival múltiplo e multicultural. O desdobramento das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes revelou, nesta quarta-feira, o envolvimento de Cristiano Girão Matias como possível contratante de Rony Lessa, um dos executores do crime. Girão é ex-vereador pelo Rio de Janeiro, pelo Partido da Mobilização Nacional, e esteve preso por 8 anos, condenado por formação de quadrilha, mas está em liberdade condicional desde 2017. Seu nome constava na lista da CPI das milícias, da qual Marielle participava ativamente. Qual a relação de Girão com os mandantes do cruel assassinato? 2 anos e meio depois do crime, ainda permanece sem resposta a pergunta: quem mandou matar Marielle? O ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou nesta quarta-feira que quer aumentar o salário de quem está no topo do funcionalismo por considerar um salário baixo. Hoje, esse pagamento gira em torno de R$40 mil mensais. Enquanto isso, Guedes tenta emplacar uma reforma administrativa que retira o direito de muitos e mantém o privilégio de poucos. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. Nacional. Após o envio da proposta de emenda à Constituição na semana passada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional, os parlamentares agora vão discutir o texto e incluir alterações. Entretanto, os deputados federais e senadores afirmam que a reforma administrativa pode impactar quem ganha menos, aumentar os privilégios para algumas carreiras específicas e piorar a qualidade do serviço público. O líder da minoria no Congresso Nacional, o deputado federal José Guimarães, ressaltou que o Brasil não precisa de uma reforma desse tipo agora, ainda mais em tempos de pandemia. O Brasil precisa de mais Estado, presença de mais políticas públicas. E o que essa reforma está fazendo é diminuir esse serviço. E por último, essa reforma do Bolsonaro tem como objetivo fazer demagogia, como se estivesse combatendo o privilégio. Se quisessem combater privilégio, era votar uma reforma tributária que taxasse os mais ricos, que obrigasse os ricos do país a pagar imposto que não fazem. A deputada federal do PCdoB do Acre, Perpétua Almeida, comparou a reforma administrativa com a reforma da Previdência, que prometeu arrecadar milhões e até agora nada, e com a reforma trabalhista, que garantiu gerar empregos e aumentou o desemprego. Esta reforma administrativa que o governo quer fazer é mais uma solução milagrosa e falsa. Significa mais um passo no desmonte do Estado que atende à saúde, à educação e à segurança pública. Porque o patrimônio daqueles que ficaram mais milionários durante a pandemia permanece intocável. É no Executivo, alvo da PEC, que está a maior parte dos servidores, segundo o Atlas do Estado brasileiro, e a média salarial dos trabalhadores é em torno de R$ 2.600. Porém, é no Judiciário que estão os maiores salários, em torno de R$ 10.500 por mês. Mas os funcionários do poder não serão afetados com a PEC. Os militares também ficarão de fora das mudanças. A reforma administrativa de Guedes mantém a regra que permite que militares que estão na ativa atuem no governo. O
O grupo forma o chamado Partido Militar e ganhou força nos últimos 2 anos, somando mais de 8.000 cargos. A pesquisadora Ana Penido fala sobre o assunto com Jonatas Campos. Entrevista Central. Hoje, nossa entrevista central conversa com Ana Penido. Ela é pós-doutoranda em Relações Internacionais e é investigadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e do Instituto Internacional. Ana, agradecemos sua participação. Ana, você assinou um artigo no Instituto Tricontinental junto com a pesquisadora Suzeli Calil, no qual vocês afirmam existir um partido militar no governo Bolsonaro. Você pode nos explicar melhor esse conceito? A ideia de partido militar é exatamente para mostrar que existem segmentos que vêm das Forças Armadas, que se organizam enquanto um partido, então, quanto um centro aglutinador mesmo das ideias que vêm desse ambiente militar e disputam a arena política como outros. Então, não é nem aquele CPF, a pessoa, o indivíduo que vai, já estou na reserva, não tem nenhuma responsabilidade com a corporação, porque tem mesmo, estamos na reserva, e também não é a instituição Forças Armadas, porque não dá para falar que todo mundo das Forças Armadas brasileiras estão no governo. Ninguém teve esse direito de representação, né? Eu sou o representante das Forças Armadas e estou aqui assinando cheque para o que o Bolsonaro fizer ou que deixar de querer fazer. A ideia do conceito foi essa mesmo, ser uma coisa mais didática para as pessoas imaginarem essa participação. Mas você falou que muitos militares não se consideram enquanto instituição participando do governo. Mas alguns levantamentos colocam que no governo Bolsonaro existe cerca de 6.000 militares, tanto da ativa quanto da reserva, em cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, inclusive no judiciário e no legislativo. Você acha que isso caracteriza o tal partido militar? Igual qualquer outro governo, de forma geral, os DAS, que as pessoas chamam em Brasília, né, mas são esses cargos comissionados de direção e assessoramento, são cargos altos, os principais cargos recebem salários acima de R$10.000, então assim, são cargos usados para recrutamento externo, então são pessoas que não são funcionárias públicas, ou seja, não são, a maior parte das vezes não são militares que estão na ativa, então eles são funcionários públicos naquele momento. São quadros mesmo, trazidos de fora daquele ambiente da gestão para dentro do ambiente da gestão. Então, a nossa hipótese é que os principais quadros do partido militar, então, assim, aqueles militares, né, entre essa generalidade toda de forças e patentes e de tudo, que os militares mais comprometidos com o governo são aqueles que foram destacados para receber os DAS. Ana, e falando então dos que seriam os líderes do partido militar, eu queria citar um exemplo. Em alguns momentos muito importantes da política recente brasileira, alguns generais militares tomaram posições políticas pelo Twitter, como, por exemplo, naquela vez em que o Supremo Tribunal Federal ia conceder uma liminar ao presidente Lula, e eu não lembro qual foi o general, mas houve uma série de tuitadas de generais, inclusive ameaçando a democracia brasileira se o Lula fosse solto. Isso é uma atuação política dos generais brasileiros? Isso é uma atuação claramente política. Ocupação de cargos como ministros é uma atuação claramente política. Articulação com outros partidos, então vai o Partido Militar articular com o Centrão, vai o Partido Militar articular com, eventualmente, inclusive setores empresariais. É uma atuação clara político-partidária. O que a gente comprovou também nessa pesquisa, que tem relação com essa questão que você pontuou, é que, diferente de outros partidos políticos, principalmente os partidos mais de massa, eles se organizam ao redor das grandes figuras eleitas. Então, você vai ver que a dinâmica interna partidária, ela circula ao redor dos deputados, senadores e prefeitos e governadores. É uma dinâmica pautada pelos eleitos. No caso do Partido Militar, o Partido Militar ele segue a mesma lógica da instituição Forças Armadas. Então, nesse sentido, a dinâmica política é ditada pelos generais. Embora você possa ter um ativismo aí, e pela nossa pesquisa parece que os coronéis estão bastante comprometidos nesse sentido, de participar e ter grande presença nos altos cargos comissionados, mas o partido se organiza ao redor dessas grandes figuras, que são normalmente generais de 4 estrelas.
Eu fico por aqui. Envie as suas dicas culturais e sugestões pelo WhatsApp. Anota aí. DDD 11 93081 3336. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.